Então, nós estamos nessa série, que é uma série de alinhar o coração com o coração de Deus para o novo ano. E nós queremos falar hoje sobre o terceiro tema que nós consideramos extremamente importante para que você possa encarar não só esse ano, mas também todos os anos e todos os desafios. Existem pessoas aqui que irão seguir por desafios extremamente desafiadores, com o perdão da redundância. Existem pessoas aqui que vão noivar, existem pessoas aqui que vão casar. Eu não sei se eu estou falando com você nessa noite. Existem pessoas que irão ter que decidir se vão entrar em um relacionamento ou não. E todas essas decisões, elas precisam ser tomadas com algo em mente. E esse algo é o alvo. E a primeira frase que eu gostaria de iniciar hoje é: você precisa prosseguir para o alvo. Você precisa ter uma nova mente, uma nova mentalidade, no sentido de que você vai fazer todas as coisas que você faz na sua vida com um olho no alvo, para que você não se distraia. O tanto de crente distraído que existe, por causa de tantas outras coisas, que não é o alvo que Deus estipulou para esse crente, para esse filho de Deus, não está escrito, e nós precisamos então prosseguir para o alvo. Nós já falamos nessa série, no primeiro domingo, sobre a importância de nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, porque sem alinhamento do nosso coração com o coração de Deus, crentes, e não são poucos infelizmente, transformam bênçãos em maldição. Se o seu coração não está alinhado com o coração de Deus, você ganha a bênção de Deus e vai comemorar com os ídolos. Quantos reis no povo de Israel, no Antigo Testamento, fizeram isso? Quantos crentes você conhece hoje que recebem a bênção de Deus e vão comemorar essa bênção com os ídolos? No domingo passado, nós aprendemos a lutar também pelas nossas bênçãos nas regiões celestiais. Porque nas regiões celestiais é onde nós, como cristãos, estamos assentados com Cristo. Lá também é onde acontecem as batalhas espirituais. E lá nas regiões celestiais, neste mundo invisível que nós não vemos, é onde acontece também a nossa bênção, é onde as bênçãos espirituais repousam. Então nós já falamos de nós alinharmos o nosso coração. E é importante que antes de você traçar as metas do ano, você alinhe o seu coração com o coração de Deus. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou entrando nisso? Por que eu estou dando esses recursos para isso e direcionando energias para este fim? Será que o meu coração está alinhado com o coração de Deus? Cuidado, crente, para você não transformar a bênção em maldição, como fruto de um coração desalinhado. Alguns de vocês já estão se formando da faculdade, né? E vocês vão precisar escolher uma carreira. A carreira que vocês vão escolher, o caminho profissional que vocês vão escolher, está alinhado com o coração de Deus? Essa é uma palavra de exortação. Além disso, você precisa batalhar, porque quando você pensa que a sua vida é uma montanha-russa espiritual, na verdade isso nada mais é do que a vida cristã comum. A vida cristã normal, um dia normal de um crente, é uma montanha-russa. Nós somos o povo mais feliz do mundo, ao mesmo tempo que somos o povo mais quebrantado do mundo. E hoje nós iremos falar sobre o estabelecimento de uma única meta. Todo mundo gosta de fazer meta. Muitas metas vocês não cumprem, né? Eu também não. Quantos aí disseram que iam entrar na academia, né? Projeto Verão, que era o Projeto Verão 2020, que já vai ficar para 2025, porque vocês já perderam. Eu perdoo vocês, né? Nós então iremos falar de uma meta que não é uma questão de se você vai cumprir essa meta,
mas é uma questão de que você precisa cumprir essa meta. É a meta mais importante do ano. Então você já aprendeu a alinhar o seu coração com o coração de Deus. Você já aprendeu sobre a importância de batalhar nas regiões celestiais. E hoje você vai aprender sobre estabelecimento de metas. A única meta que você vai perseguir esse ano. Muitos de nós, talvez a maioria, ainda não está na plena dinâmica do ano. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, os filhos de vocês ainda estão de férias, alguns, né? Então existem pais que ainda não voltaram 100% para a rotina do ano. Porque a rotina do ano é quando seus filhos estão na escola e vocês estão em toda aquela atividade normal de um ano comum, em que os filhos estão na escola, você voltou de férias para o trabalho, alguns irmãos ainda estão de férias do trabalho, estão de recesso. Então muitos ainda não sentiram gostinho, por assim dizer, do ano novo. E é exatamente por isso que ainda estamos no início do ano, é que nós iremos olhar para este livro, que é a Escritura, e neste livro nós iremos olhar para ele para estabelecermos a única meta que você precisa esse ano. Você pode estabelecer outras? Pode, mas não antes de estabelecer essa meta. E qual é essa meta? Você precisa prosseguir para o alvo. Você precisa prosseguir para o alvo. Você não pode estagnar em 2024 espiritualmente. É inadmissível que um crente que passou o ano de 2023 inteiro recebendo Bíblia, entendendo Bíblia, ele simplesmente continue a só receber Bíblia e não dê nada, e não progrida espiritualmente, e não faça um discipulado, e não entre num curso de teologia, e não abra um negócio para a glória de Deus. Você precisa prosseguir para o alvo. Você não pode estagnar e olhar o alvo de longe sem persegui-lo. Infelizmente, muitos crentes estagnam durante anos e não progridem para o alvo. Agora, qual é esse alvo, pastor? E é exatamente essa resposta que nós iremos buscar nas Escrituras hoje. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Filipenses 3, 12, 13 e 14. Nós estamos em uma constante de desafiar a igreja, porque a obra de Deus, ela não é um privilégio de uma elite espiritual, se é que vocês me entendem. Não é apenas o pastor que deve se dedicar ao trabalho de Deus, e não é somente uma elite, uma casta espiritual separada que deve cuidar dos assuntos do reino. Nós estamos falando de reino, onde todos os crentes em Cristo Jesus são reis e sacerdotes. Todos vocês. Não é só o pastor Rick, não é só os conselheiros e os auxiliares pastorais. Todos vocês foram salvos, redimidos, lavados pelo mesmo sangue que os líderes da igreja foram. E é exatamente por isso que vocês também têm a mesma responsabilidade, a mesma autoridade para que vocês trabalhem pelo mesmo reino e na mesma causa. Então nós estamos desafiando a igreja. Nós estamos aí com as inscrições abertas para o núcleo de capacitação de discipuladores. Por que você ainda não se inscreveu para o núcleo de capacitação dos discipuladores? Essa é uma pergunta do pastor de vocês para vocês. E seja lá qual a desculpa que vocês vão dar, provavelmente não é uma boa desculpa. Vocês poderiam estar inscritos no núcleo de discipuladores para aprenderem como cuidar de outra pessoa e desenvolver essa pessoa à maturidade. Pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser um parente seu que deseja aprender mais sobre o Senhor. Paulo entendia isso. E nós iremos olhar para o exemplo de Paulo, que era um imitador de Cristo, tanto que ele dizia: sede meus imitadores, né? É ou não é? Como eu sou de Cristo. Nós iremos olhar para o exemplo de Paulo, porque Paulo, ele foi salvo por Jesus, mas ele não estagnou, ele progrediu,
Ele saiu de um assassino e perseguidor da igreja para um dos maiores cristãos que já pisou nesta terra. Paulo não estagnou como um coitado, vítima do seu próprio passado, como um perseguidor da igreja, mas ele se libertou daquelas amarras do passado e perseguiu seu destino em Deus. Deus está falando com alguém nesta noite sobre a necessidade de você abandonar aquilo que ficou para trás e prosseguir para o alvo. Que alvo é esse? Nós iremos aprender agora. Versículo 12. Paulo está dizendo assim: irmãos, eu não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei. Não alcancei essa perfeição, em outras palavras, né? Mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celeste, ou prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém. Nós temos 3 lições básicas que nós podemos aprender nesses 3 versículos. A primeira é que, se você quer progredir para esse alvo, se você quer perseguir este alvo, você precisa se esforçar. Você conhece algum crente preguiçoso? Você conhece algum crente que não exerce domínio próprio, que não jejua, que não se debruça sobre as disciplinas espirituais? Ele é acomodado, ele não busca a Deus. Ele é incapaz de ler a Bíblia durante 365 dias, porque ele não tem disciplina. Quando Paulo então percebe o quanto ainda faltava para que ele se tornasse parecido com Cristo, do jeito que a gente leu aqui, ele diz assim: ainda não sou parecido com Jesus o tanto que eu deveria ser. Eu ainda não estou lá, irmãos. Eu ainda não alcancei a perfeição. Então Paulo está fazendo um diagnóstico da sua própria condição, que ele ainda não chegou onde ele deveria chegar. E quando ele entende que ele ainda não chegou onde ele deveria chegar, ele passa a se esforçar grandemente. Veja o verso 12. Eu não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo. A palavra grega traduzida por prosseguir é a palavra dioko, D-I-O-Q-O, em tradução do grego para o português, para a transcrição latina, né? Dioko. E a ideia aqui, gente, tem mais a ver com perseguir do que com prosseguir. Eu prossigo, eu persigo. Ou seja, Paulo está dizendo que ele literalmente, ele se move rapidamente, ele se move decisivamente, ele se move de forma implacável atrás de um objeto. Vocês já viram quando a polícia está perseguindo um bandido? Quem já viu um vídeo desse no YouTube, né? Meu amigo, não tem barricada, não tem quebra-mola, não tem nenhum impedimento que vai impedir a polícia de perseguir aquela pessoa, aquele criminoso. Paulo, ele está falando isso pensando nesse tipo de perseguição, e você vai entender o porquê daqui a pouquinho. Então ele está dizendo assim: olha, eu não cheguei na perfeição, versículo 12, mas eu persigo, eu corro implacavelmente, de forma decisiva, atrás de um objeto. No versículo 6 desse mesmo capítulo, depois você lê em casa, ele vai dizer que ele perseguiu os cristãos. Por isso que ele está dizendo que antes ele perseguiu os cristãos, mas agora ele está perseguindo Cristo. Não no sentido de fazer o mal aos cristãos, mas ele quer alcançar a perfeição de Cristo. Ele está perseguindo esse padrão, ele está perseguindo esse alvo. Quanto ao zelo, versículo 6, Paulo era perseguidor da igreja. Esforço, meus irmãos, é uma linguagem violenta, é uma linguagem visceral, é uma linguagem que Paulo está tirando das suas próprias entranhas. Em outras palavras, Paulo se movia decisivamente atrás da igreja de Deus quando ele era do mundo, quando ele era mundano. Quantos de vocês, quando eram do mundo, iam atrás do pecado? Vocês sabem que eu estou dizendo a verdade, né? Muitos de vocês, aprisionados pela lascívia, vocês iam atrás do contato daquela pessoa, e vocês não paravam enquanto vocês não falavam com ela.
Muitos de vocês, dominados pela avareza, iam atrás daquele lucro ilegal, e vocês não paravam até conseguir aquela vantagem devida. Vocês perseguiam o mal, vocês iam atrás e não colocavam dificuldades nem barreiras. Mas quando você encontra Cristo, Paulo está dizendo para nós que agora Cristo opera nas nossas vidas de tal forma que nós não perseguimos mais o pecado, mas nós perseguimos a justiça. Perseguir, correr. E quando você corre daqui para ali, você não chega ali sem estar ofegante e sem desprender um grande esforço. Assim também é na vida cristã. Você precisa se esforçar. Você não pode oferecer ao Senhor algo que não lhe custe nada, porque aquilo que foi oferecido a você custou tudo. Custou o sangue de Jesus, custou o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então nós precisamos ser como Paulo. Nós não podemos, melhor dizendo, viver uma vida apática. Pelo contrário, Paulo nos orienta que nós devemos perseguir, se mover de forma implacável, decisiva, atrás do nosso alvo. Como é que está a sua vida devocional nesses primeiros 20 dias do ano? Você tem conseguido ler a sua Bíblia? Por que não? Você tem conseguido ler mais livros de edificação? Você tem visto e ouvido pregações que vão edificar a sua alma? Você tem dedicado um tempo de qualidade para estar com Deus? Você tem guardado os olhos do mal e se esforçado pelo menos para guardar os olhos do mal? Você tem se esforçado para sair um pouco das redes sociais? Você tem se esforçado? Você colocou como meta esse ano ir para o GC? Levar a sério o GC? Você levou a sério esse ano ser dizimista e ofertante na casa de Deus? Ou você acha que vai lhe faltar? Sendo que Deus prometeu que não vai lhe faltar. Só um parêntese no que diz respeito a essa contribuição. Esse mês nós batemos o recorde de famílias assistidas pelas cestas básicas. Glória a Deus por isso. E quem possibilita isso é os dízimos e as ofertas dos irmãos. Parece que foi mais de 10 famílias, né? Quase 15 famílias, alguma coisa assim. 15 famílias, né? Quem facilita e quem propicia isso são os irmãos que são zelosos e que se movem com esmero, de forma rápida, decisiva, implacável para fazer o bem. Você tem guardado os olhos do mal, você tem se esforçado para não ver a besteira, você tem se esforçado para não contemplar a iniquidade, para guardar os seus olhos e seu coração. Homens, vocês têm se esforçado para serem fiéis às esposas de vocês, física e mentalmente. Mulheres, vocês têm ao menos se esforçado para respeitar os esposos de vocês. Filhos, vocês têm se esforçado para obedecer aos pais de vocês, mesmo que isso não faça tanto sentido para você. Agora Paulo explica o porquê dele se esforçar tanto. Qual é a razão do esforço de Paulo? O que justifica Paulo se esforçar tanto? E ele diz, então, no final do versículo 12, mas prossigo, ou eu persigo o fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Em outras palavras, Paulo só está fazendo tudo aquilo, Paulo só está perseguindo violentamente o alvo, que é o Senhor e a perfeição de Cristo, porque Cristo, em primeiro lugar, já tinha perseguido Paulo e o encontrado na estrada de Damasco. Vocês lembram da história de Paulo? Paulo, o que acha que tu está fazendo? Eu sou o Senhor a quem tu persegues. Para de me perseguir. Vem para o meu lado. Vem para o meu time. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, irmã. Deus fez isso conosco também. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que Jesus fez conosco? Jesus apareceu para nós. Jesus disse, vem para o meu time, para de me perseguir, para de falar mal de crente. Foi ou não foi? Jesus não fez isso conosco? Jesus fez isso conosco, e como é que Jesus, oferecendo tão grande salvação para nós, nós também não iremos fazer tudo por Ele? Se Jesus me pede qualquer coisa,
Eu não posso dizer não para Ele, porque tudo que Ele tinha, Ele me deu. É ou não é? Tudo que Ele tinha, Ele me deu. O melhor que Ele tinha, Ele me deu. Ele deu o seu Santo Espírito para nos auxiliar nos dias mais difíceis da nossa vida. Ele nos deu a salvação e o selo do Santo Espírito da promessa, que nos faz ser herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele nos deu o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da salvação. Ele fez tudo por nós, e é exatamente por isso que nós devemos nos esforçar. Porque qualquer coisa que você diga para Jesus está difícil, Ele vai mandar você olhar para a cruz, e aí você vai perceber que na verdade não está tão difícil. Porque nenhum de vocês, por melhor que vocês tentassem, poderia morrer pelos seus amigos e salvá-los. Jesus não somente morreu por nós para nos livrar do inferno, Jesus, através da sua morte, nos deu uma herança nos céus. Aleluia. Persiga o alvo, persiga a justiça. Pare com os estilos de vida pecaminosos. Se dedique à justiça. Abandone o seu pecado, se volte de todo o coração para o Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pare com a sua avareza, com a sua lascívia, pare de ver pornografia. Se volte de todo o coração para o Senhor. O que Jesus fez por você? O que Jesus fez por você? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que Jesus fez por ti? O que Jesus fez por ti? Deixa eu te ajudar a responder. Jesus nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós éramos filhos do diabo, e Ele nos tornou filhos de Deus. Nós íamos para o inferno sofrer eternamente, debaixo da santa, justa ira, pelos nossos pecados hediondos. Mas agora, pela justiça de Cristo, que nos vestiu com uma camisa, né? Nós podemos gozar de comunhão com Deus, eterna. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, acesso à sua presença. Então, quando nós temos consciência de tudo isso, nosso coração se enche de gratidão. Olhando de outra forma, se a nossa vida cristã, meus irmãos, é morna, se a tua vida cristã é apática, se você não tem fervor de espírito dentro da tua alma, alguma coisa está errado com o teu cristianismo. Se a tua vida é sem devoção, se você não tem uma urgência dentro de ti para buscar mais a Deus, para fazer o teu devocional, todo crente precisa querer orar mais, todos os crentes. Nenhum crente de verdade está satisfeito com a vida espiritual que está levando. Sempre você quer mais. Se a sua vida é morna, apática, fria espiritualmente, nós estamos sendo ingratos a Deus. Nós estamos dando a Deus menos do que Ele merece. Meus irmãos, é por isso que nós servimos na igreja. É por isso que nós fazemos tudo o que nós fazemos. Nós não estamos fazendo um favor para Deus, vindo no domingo aqui e oferecendo esse louvor e essa adoração que nós oferecemos. Deus não precisa de nós. Aleluia. Deus não precisa de nós. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes, por causa da cultura em que vivemos, nós vivemos uma cultura de clientelismo, onde o crente muitas vezes acha que ele vindo para a igreja, dando a mensalidade dele, que é o dízimo, né? Ele tem direito a um ventiladorzinho bonito, um telão bonito e uma sala climatizada para o seu filho. Mas Deus não precisa de nós. Se nós somos apáticos, mornos, frios, se nós vivemos uma vida sem devoção e fervor, se nós vivemos uma vida sem considerar Deus em todos os nossos caminhos, nós não estamos dando a Deus aquilo que Ele merece. Nós estamos dando a Deus aquilo que Ele não merece. Se nós não damos nossos dons e talentos, se nós não damos o nosso serviço voluntário, se nós não devolvemos ao Senhor os dízimos e as ofertas, e outra coisa, ainda mais grave, se não respiramos o ar de Deus, esse ar que você está respirando agora, você está pegando emprestado de Deus. Sabia disso?
E você nunca vai conseguir devolver esse ar de volta do jeito que você tomou. É ou não é verdade? E quando você pega uma coisa emprestada e você não consegue devolver, como é que a gente chama isso? Hein? Só para deixar você numa crise, né? Você está roubando o ar de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que tudo que nós fazemos na vida cristã, agora vamos olhar para a ponto Bereia, né? O grupo de comunhão, muitas pessoas acham que você está fazendo um favor para a igreja quando você está indo no grupo de comunhão. Não, meu irmão. Quem vai para o grupo de comunhão sabe a bênção que é o grupo de comunhão. Amém? Se você não quiser ir, paciência. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para lhe alertar que você deveria ir. Mas você não está fazendo um favor para o pastor Rick. O pastor Rick dorme tranquilamente à noite, sabendo que a parte dele ele fez. Sabia? Os auxiliares pastorais da igreja, a irmã Cris, irmã Noêmia, Veloso, irmão Dimas, com suas respectivas esposas, dormem tranquilamente à noite, sabendo que a sua parte fizeram. E nós não iremos dar conta disso quando chegarmos diante de Deus. Porque um dia iremos prestar contas, né? Mas pense de outra forma. O GC é um meio da graça que Jesus está lhe oferecendo para você viver uma vida que agrada a Deus. Porque você está numa rede de cuidado, de uma comunidade de fé. A igreja, meus irmãos, não é um clube. Amém? A igreja é um meio da graça, através do qual vai ficar mais fácil a sua vida cristã. Quando você está sendo encorajado por outros crentes, isso é eclesiologia, meus irmãos, isso é a doutrina da igreja. Um dos fundamentos doutrinários da eclésia, da eclesiologia, da doutrina da igreja, é que a igreja é um meio da graça. Toda vez que eu olho para um irmão que eu amo em Cristo, toda vez que eu olho para o Dimas, por exemplo, eu vejo Jesus no Dimas e eu me sinto encorajado a ser mais parecido com Jesus. Sem a igreja, isso ia ficar muito mais difícil. A sua vida cristã de santidade ia ficar muito mais difícil. Quando você está na igreja, você tem pessoas que realmente lhe amam. Pode ter um ou dois que estão querendo fazer fofoca, mas a maioria lhe ama. Eu não faço fofoca. E quem me conhece sabe, minha esposa briga comigo que nem para ela eu digo as coisas. Aí ela, absurdo, você não me ama. Aí eu falei, não amor, o irmão pediu para eu não contar, eu não posso contar. E os irmãos que me conhecem sabem, meus amigos sabem, eu não falo, eu esqueço. Porque eu não quero te prejudicar. Eu sou um ministro da graça, eu quero te ajudar. Amém? Aleluia. Pode perguntar para a Lorena. Tem coisa que eu não falo para ela, eu só falo para Deus, porque é Deus que resolve. Aleluia. Aleluia. O discipulado, meus irmãos, não é um favor que você faz para o discipulador. O discipulado individual é um meio da graça também, que Jesus nos oferece. Aleluia. O voluntariado é um meio da graça. Então tudo que nós fazemos, GC, discipulado, voluntariado, dízimos e ofertas, quem vai para o GC esse ano diz amém. Aleluia. Quem vai liderar um GC esse ano diz amém. Eu quero que você lidere o GC. Eu quero que você faça um discipulado. Pega 2 meninos, bota debaixo do braço, 2 meninas, bota debaixo do braço. Estuda a Bíblia com esse indivíduo. Desenvolve a maturidade da fé nele. É assim que nós construímos comunidades saudáveis, meus irmãos. É assim que a igreja cresce saudavelmente. Sabe qual é o problema de muitas igrejas que crescem muito? Elas crescem muito, mas nunca estão cheias das mesmas pessoas. Elas sempre estão cheias de pessoas diferentes, porque a pessoa chega na igreja, ela pega aquilo que ela quer, depois de um tempo ela se desgasta com a igreja e vai embora procurar outra igreja. Isso não é uma igreja saudável. Ou então, quando os mercadores da fé estão prometendo mundos e fundos para as pessoas e diz assim, vem para cá que Jesus vai mudar a tua vida. E as pessoas chegam na igreja, elas percebem que Jesus não fez aquilo que o pastor tinha prometido e elas se decepcionam com a igreja e vão embora. Isso não é igreja saudável.
Nós queremos uma igreja que cresça sem a gente prometer nada para as pessoas. A única coisa que nós fazemos pelas pessoas é dar combustível a elas para que elas possam viver uma vida cristã que agrada a Deus. Para você não é suficiente viver uma vida cristã que agrada a Deus? Então, se não é suficiente, você precisa rever as suas motivações de estar na fé. Porque na vida cristã, meus irmãos, Jesus é suficiente. Se você quer dinheiro, se você quer um carro novo, trabalhe, junte dinheiro, né? E compre. Abra uma empresa, faça alguma coisa. Mas a fé cristã, ela não é com esse intuito. A fé cristã é com o intuito de glorificar a Deus. Então, o fato de que Cristo fez tudo por mim, como é que eu ouso não fazer tudo para Ele de volta? Agora, a sabedoria de Deus para você nesse dia é: faça algo para Deus esse ano. Faça algo para Deus esse ano. Pode passar. Faça algo para Deus esse ano. Viva mais para Deus. Viva para fora de você. É ou não é verdade? Faça a obra de Deus. Estava falando com o Veloso, terça-feira a gente vai ter uma reunião com os auxiliares pastorais e os conselheiros da igreja. Nós estamos precisando de uma comissão de eventos, de logística para eventos. Esse ano a gente quer fazer alguns eventos na nossa igreja. A gente quer ir para uns sítios, né? Ter uma comunhão, ter um retiro para homens, para mulheres. A gente está precisando de uma comissão. Eu não sei nada disso, nada mesmo. Meu negócio é pregar, amém? Fazer música também. Mas você que é um cara desenrolado, uma mulher desenrolada, você que tem contatos, você que sabe desenrolar, né? Fazer logística, organizar as coisas. Irmão, tu traz uma cadeira, tu traz ali um pedaço de carne, vamos fazer aqui. Você que tem esse dom, o dom da administração, nós estamos precisando de você. Eu não sei fazer isso. Cada macaco no seu galho. E a igreja serve para isso. Cada um nos seus dons e talentos, meus irmãos. Amém? Então você que sabe alguma coisa de logística, a gente está precisando de você. Fale comigo, fale com o Veloso, fale com a Cris, que é a nossa administradora. Fale com o Veloso, que é o nosso auxiliar pastoral da logística da igreja. Ele que está com o negócio de obra, com tudo aí, enquanto. Nós estamos precisando de pessoas. Faça alguma coisa para Deus. Pode não ser ali na frente, pode não ser no criativo, pode não ser no domingo, nessas coisas mais óbvias, né? Mas você pode ajudar na logística da igreja. Você pode ajudar na organização da igreja. Nós estamos fazendo uma comissão para dar um novo rumo para o nosso espaço físico. Nós vamos precisar de você. Você que tem experiência com obra, com administração, nós vamos precisar de você. Amém? Porque senão, você está dando a Deus menos do que Ele merece. Você não quer fazer isso, tenho certeza. Faça algo para Deus esse ano. Viva mais para Deus esse ano. Viva para fora de você. Liberte-se da ditadura de viver para si próprio. Essa é uma frase que eu gosto muito. Faça a obra de Deus. Gaste as suas energias no serviço do Mestre. Tire do seu caminho tudo o que possa impedir que você viva. Isso aqui pode tirar foto, viu? Tire do seu caminho tudo o que possa impedir que você viva dessa forma. Sejam pessoas, sejam coisas. Existem amizades que te atrasam no serviço de Deus? Estava falando para a Lorena, a gente sempre conversa sobre isso. Nossos amigos, né, de faculdade e de escola. Geralmente os da escola a gente esquece mais rápido. Os da faculdade são mais duradouros, né, via de regra. Ou não. Depende, né? Mas eu estava falando para a Lorena, todos os meus amigos de faculdade, eles criam em coisas completamente diferentes do que eu cria. E eu sempre me dei muito bem com eles. Mas até um certo momento. Porque a partir de um momento as nossas diferenças ficaram tão irreconciliáveis que cada um teve que seguir o seu caminho, pelo menos por um determinado período de tempo. Existem pessoas que te atrasam na tua caminhada cristã. Talvez Deus esteja pedindo que você se afaste dessas pessoas. Talvez Deus esteja dizendo para você que você ainda não está pronto para influenciar essas pessoas. E que é mais fácil elas te influenciarem para fora e para longe do propósito de Deus. Paulo está correndo com todas as suas forças para o que Deus deu para ele.
Em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 26 e 27, Paulo diz o seguinte: por isso, não corro sem o objetivo, como quem dá golpes no ar. Mais uma vez, Paulo está usando o vocabulário atlético de um atleta. Por isso não corro sem o objetivo e nem luto como quem dá golpes no ar. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não estou perdendo tempo aqui, eu não estou brincando de ser crente, eu não estou dando golpes no ar, eu não estou fazendo algo que não faz a menor diferença. Eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Isso aqui é o dilema de todo pastor, né? Vai salvar os outros e às vezes ele mesmo se perde. Todo tempo eu estou pensando nisso. Será que eu estou sendo um bom pastor? Será que eu estou sendo um bom crente, né? Será que eu estou sendo um bom esposo? Geralmente, às vezes a resposta é não. Mas aí Deus nos dá graça para a gente se arrepender e voltar de novo para Ele, para a cruz de Cristo. Meus irmãos, Paulo está falando de um atleta, sim ou não? Um atleta, presume-se que um atleta é alguém disciplinado. Não é verdade? Presume-se que um atleta é alguém disciplinado. Paulo está falando da vida cristã, comparando a vida cristã à vida de um atleta. Um atleta diz ao seu próprio corpo o que fazer e não o contrário. Que horas o corpo vai levantar, é o atleta que diz. O atleta diz ao seu corpo o que o seu corpo vai comer. O atleta diz ao seu corpo que horas ele vai deitar. O atleta diz ao seu corpo exatamente tudo o que ele precisa fazer para que ele alcance o alvo, e nunca o contrário. E um servo de Deus que corre a corrida da fé se disciplina para orar. É isso que eu estou querendo dizer. Da mesma forma como um atleta se disciplina para alcançar o alvo, o crente precisa se disciplinar para orar, o crente precisa se disciplinar para jejuar, o crente precisa se disciplinar para controlar os seus próprios impulsos. Em outras palavras, Paulo não está dialogando com o corpo dele, perguntando o que o corpo dele quer. Pelo contrário, a linguagem que Paulo usa é que ele esmurra o corpo dele. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Essa é a mesma palavra que é usada quando Jesus diz que desde o tempo de João Batista o reino de Deus é tomado por esforço. A palavra ali é violência, bisal. Palavra hebraica, palavra grega, melhor dizendo. O reino de Deus é tomado por violência. Em outras palavras, você precisa se esforçar para conquistar uma vida que agrada a Deus. Você precisa se disciplinar. J.C. Ryle, um grande autor, um grande teólogo, ele diz uma coisa que é muito verdadeira, especialmente em relação à nossa vida cristã. Ele diz assim: o nosso corpo sempre é um excelente servo, mas nunca é um bom senhor. Esse barbudo aí, bem elegante, né? Uma dica de livro do J.C. Ryle, Santidade. Comprem, muito bom. Muito bom mesmo, mudou a minha vida esse livro dele. Santidade, do J.C. Ryle. Inclusive ele fala, salvo engano, ele fala essa frase nesse livro, em que ele está falando sobre santidade, né? E para que você seja uma pessoa santa, você precisa se disciplinar. É ou não é verdade? O nosso corpo, ele é sempre um excelente servo, mas nunca um bom senhor. Minha esposa briga todo dia comigo para a gente caminhar. E todo dia eu brigo com ela para ficar em paz com o meu corpo. Mas aí eu lembro do J.C. Ryle, que na verdade a gente deve brigar com o nosso corpo para primeiramente ficar de boa com Deus, né? E depois com a nossa esposa. E aí lá vai eu caminhar, correr, né? Odeio todo dia. É uma coisa que eu detesto, fazer exercício físico. Mas, como diz o J.C. Ryle, o nosso corpo sempre é um excelente servo e nunca um bom senhor. Então, meus irmãos, o que Paulo está nos dizendo aqui, na verdade o Espírito Santo através de Paulo é nos encorajar para que a gente discipline a nossa vida e o nosso corpo para perseguir uma vida de justiça e uma vida aprovada diante de Deus. 2. Mantenha o foco. Em primeiro lugar, persiga o alvo.
se esforce para perseguir ao alvo. Segundo, mantenha o foco no alvo. Mantenha o foco no alvo. Paulo manteve o foco dele durante o tempo todo. Veja o verso 13. Não, irmãos, eu ainda não alcancei. Paulo está sendo sincero sobre o seu estado espiritual. Paulo ainda está longe de ser como Cristo. Aqui não existe enganação, aqui não existe graça barata. Pelo contrário, Paulo está fazendo uma autoanálise, um autodiagnóstico. Mas eu amo o verso que segue essa primeira parte do versículo. E ele diz assim: mas eu concentro todos os meus esforços nisto. Ou seja, Paulo está focado, ele se concentra no seu alvo. Ele não perde tempo com outras coisas que não importam. Ele está focado no seu alvo. Quantos crentes estão distraídos? Distraídos. Quantos crentes estão distraídos com rede social, com a glória dos homens, com imoralidades? Paulo diz assim: uma coisa eu faço, não duas, não três. Uma coisa eu faço. O maior dos objetivos, o alvo supremo de Paulo, qual é? Esquecendo-me do meu passado. Outra pergunta que eu faço para você nessa noite: o que é que ficou para trás, hein? O que é que você precisa se esquecer? O que é que muitas vezes te atormenta que tu fizeste no teu passado? E que te atormenta toda vez em quando, de vez em quando, melhor dizendo, né? O que é que você fez no teu passado? O que ficou lá atrás que às vezes te paralisa? Que às vezes te deixa sem ação, com o simples lembrar? Pecados, transgressões, erros, fracassos, tragédias, feridas, derrotas, vitórias às vezes. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui nessa noite que precisam deixar certas coisas irem embora. Amém? Você precisa deixar certas coisas irem embora. Paulo, ele está falando do próprio testemunho dele. Sabe por quê? Porque Paulo tinha um passado difícil. Paulo, ele era perseguidor da igreja. Paulo, ele era um assassino de cristãos. E agora, ele como um cristão, muitas vezes lembrava do seu passado. E ele lembrava que, alguns anos atrás, ele era o cara que estava perseguindo os crentes. Imagina como era a cabeça de Paulo às vezes. Imagina como era para ele deitar a cabeça no travesseiro. Imagina como era para que ele pudesse conviver com o seu próprio testemunho, com o seu próprio passado. Provavelmente não era fácil. E então, o Espírito Santo ministra no seu coração. Então Paulo pega todo o seu passado e ele joga para debaixo do sangue de Cristo. E ele confessa a Deus, e pela graça de Cristo, ele esquece do passado e olha para o que está adiante. É isso que você tem que fazer nessa noite, meus irmãos. Pega o teu passado e joga debaixo do sangue de Cristo. Pega o teu passado e enterra debaixo da cruz. Confessa o teu pecado a Deus, e Deus é fiel e justo para perdoar o teu pecado e purificar o teu coração de toda injustiça. Não esqueça, não apenas esqueça, melhor dizendo, mas também avance. E por último, corra para o alvo, olhando para o prêmio. Em primeiro lugar, se esforce. Em segundo lugar, mantenha o foco no alvo e não no passado. E por último, corra para o alvo, olhando para o prêmio. Qual é esse prêmio? Qual é o alvo? Qual é o prêmio? Versículo 14. Paulo está dizendo assim: olha, eu estou indo para o final da corrida. Vocês têm uma corrida esse ano, tá? A corrida da vida. A gente está só em janeiro. Muitos de vocês ainda nem entraram na rotina plena do ano. Vocês têm uma corrida para correr. Existem desafios na frente de alguns de vocês que são desafios terríveis. Para alguns aqui será o melhor ano da vida. Para outros será o ano terrível. Para cada um de vocês, no entanto, Deus oferece graça, para que você suporte, seja lá o que vem à sua frente. Paulo diz: prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Você já viu um concurseiro em fase de preparação? O concurseiro, ele estuda, né? Especialmente esses concursos de alta envergadura, jurídica, né?
E o cara vai lá e passa horas, passa anos estudando, muitas vezes 4, 5, 6 horas, 8 horas por dia. Ele estuda, e a motivação dele qual é? O contra-cheque. Porque ele sabe que quando ele for aprovado, ele vai ganhar um excelente salário, e em algumas carreiras, especialmente carreiras jurídicas, ele nunca mais vai ser demitido, ele vai ter aquele salário para sempre. Essa é uma boa motivação para você estudar, né? Mas aqui, meus irmãos, Paulo está falando de uma motivação que é infinitamente maior do que o contra-cheque do concursado. A motivação que Paulo está falando é o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Esse é o prêmio que nós estamos perseguindo. Agora, meus irmãos, eu estou falando para alguns crentes aqui nessa noite. E às vezes você ainda não tem um relacionamento real e sério com o Senhor Jesus. Então talvez eu esteja falando para você nessa noite. Depois de tudo isso que nós ouvimos e vimos aqui, nessa exposição da palavra, muitos de vocês estão vivendo como coitados. Você conhece alguém que vive como coitado? Talvez seja você. Reféns do passado. Reféns do que passou, reféns do seu próprio pecado, reféns da sua história. E toda história tem consequências. Algumas consequências são boas, outras são ruins. Muitas pessoas e muitos crentes, infelizmente, vivem como coitados, reféns do passado, porque essas pessoas permitem que as emoções e a forma como eles pensam ditem a realidade futura deles. Meu Deus, porque eu fui abusado na minha infância, porque eu vivi essa situação tão difícil no meu passado, isso vai determinar que eu vou ser um coitado para sempre. Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas, inclusive, justificam seus pecados por causa do seu passado. Olha, eu fui vítima, e é exatamente por isso que eu peco dessa forma. Isso é uma síndrome de coitadismo que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Pessoas que vivem dessa forma nunca conseguem nada na vida. Pessoas que vivem como coitadas e reféns do seu próprio passado. E uma vez um pastor sábio me disse assim: olha, diante de tudo isso que vocês viveram, a família de vocês, muitas injustiças e dores, vocês têm duas opções. Ou vocês se tornam vítimas do passado, ou vocês se tornam sobreviventes. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você é uma vítima ou você é um sobrevivente? Todo mundo tem uma história difícil, meus irmãos. Todos nós temos um passado. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: vocês são vítimas do passado de vocês? E se vocês forem vítimas, vocês não vão avançar? Ou vocês são sobreviventes e mais que vencedores em Cristo Jesus? Muitos de nós permitimos que o achismo signifique mais para nós do que as promessas de Deus. E nós precisamos nos arrepender disso. Já estou terminando, tá, gente? Preste atenção nessa última parte. Ter uma nova mente, esse é o nome da nossa série desse janeiro. Ter uma nova mente para nós vivermos o ano novo é a gente mudar a nossa mentalidade. Romanos 12 fala sobre isso. Metanoia. Mude a sua cabeça, mude a sua forma de pensar, encare o mundo com as lentes das Escrituras e das promessas de Deus. Pare de ser um coitado, para de pecar. Você ter uma nova mente para enfrentar o novo ano e os desafios, é você entender que Jesus fez nova todas as coisas, para que você possa deixar para trás tudo aquilo que já passou, e tudo aquilo que não é mais novo. Aquilo que não é novo, passou. Eis que tudo se fez novo, aquilo que está diante de você, pelo que Cristo fez por você e pelas promessas gloriosas do Evangelho. Preste atenção agora nisso aqui também. Ter uma mente renovada, ter uma nova mente pelo Evangelho, é você entender que se o passado te sobrecarrega por causa dos teus pecados, Jesus alivia as tuas cargas, por causa do que Ele fez na cruz do Calvário. E por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele te oferece um novo futuro. Ele te oferece graça para você viver o amanhã.
E se o teu passado é uma mancha na tua história por causa dos teus pecados, o sangue de Jesus pode te purificar e te deixar mais branco do que a neve. Amém? Então, meus irmãos, pensa nisso. Ele faz novas todas as coisas. Ele te dá um novo caminho pela graça dele. Ele te dá uma mente renovada pelo Evangelho, para que você possa ter certeza de que Jesus alivia as tuas cargas. E Ele pode transformar e purificar o teu passado. Se os teus pecados são vermelhos como carmesim, o sangue de Jesus transforma eles mais brancos do que a neve. Louvado seja o seu santo nome. Para refletir e praticar, em primeiro lugar, silencie as vozes de acusação do passado com o sangue de Jesus. O diabo está te acusando. Você está debaixo de pressão por causa das memórias, por causa daquilo que você viveu. Você se sente como um refém, uma vítima daquilo que passou. Silencie as vozes da acusação. Silencie as vozes dos teus acusadores com o sangue de Jesus. Apocalipse 12, do verso 10 ao verso 12. Então ouvi uma forte voz que bradava dos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida e nem mesmo diante da morte. Em outras palavras, meus irmãos, é o sangue do Cordeiro que vai calar a boquinha do acusador. Amém? Porque apenas o Evangelho, apenas Jesus, apenas o sangue de Jesus pode definir a tua trajetória e o teu caminho e o teu destino. 2. Nesse ano, lembre-se que feito é melhor do que perfeito. Aleluia. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida, tá? Tem um monte de crente que diz que não tem tempo de ler a Bíblia, mas que estabelece muitas vezes, às vezes é só sem vergonhice do crente mesmo, né? Mas às vezes ele estabelece, na melhor das intenções, às vezes ele estabelece uma meta que ele não vai conseguir cumprir, né? Uma meta irreal, uma meta muito grande, que ele não vai conseguir abraçar com os dois braços. Lembre-se que disciplina na vida cristã e constância são melhores do que intensidade. Na verdade, tudo na vida é assim, né? Disciplina é rei, disciplina manda. Você faz, não porque você está afim, que nem eu, correndo lá na rua, né? Você faz porque você sabe que se você não cuidar da sua saúde, do jeito que você come mal, com 50 anos você vai ter um AVC e você vai morrer. Ou um infarto. Né? E a Lorena vai ficar viúva, bem novinha. Aí não tem condição. Você faz porque você tem que fazer, meu irmão. Você lê a Bíblia porque você tem que fazer. Porque se você não lê a Bíblia, o diabo vai ter vantagem na tua vida naquele dia. E ele vai te engambelar, te enganar. Que tu é fichinha para o diabo, ele te devora no café da manhã. Ele come crente que não lê a Bíblia no café da manhã dele. E você está vacilando, meu irmão. E você precisa se arrepender e ler a Bíblia todo dia. E tem um plano de leitura aí. Quem está acompanhando o plano de leitura aí? Pelo amor de Deus, galera, vamos lá, né? Vamos dar uma fortalecida aí. Os crentes têm que ler a Bíblia, têm que buscar Deus. Crente que não busca Deus, o diabo acaba com ele. Às vezes ele mesmo acaba com ele, né? Vamos dar uma fortalecida. Feito é melhor do que perfeito. Pastor, não deu para ler hoje. Leia amanhã, o de hoje e o de ontem. Pastor, o capítulo é muito longo, estou com muito sono. Leia, às vezes a leitura é 6 capítulos. Eu faço muito isso com a Lorena. Às vezes a gente vai ler de noite, cansado, né? E a gente está dormindo, lendo a Bíblia, falando, não, amor, bora parar de ler aqui. Amanhã a gente lê os 2 capítulos que faltaram para a leitura de hoje. Tudo certo. Feito é melhor do que perfeito. Constância e disciplina é melhor do que intensidade. Amém? Aí eu vou falar agora essa analogia que eu gosto muito. O que vai manter você vivo ao longo do ano
não são os banquetes especiais, mas as singelas e monótonas refeições do dia a dia. É aquele feijão com arroz e ovo frito que a sua esposa faz todo dia, que vai te manter vivo, e não a ceia de Natal. Não é a ceia de Natal que vai te manter vivo, mas é, né, aquele misto quente, meia boca, que você come ali na terça-feira, né, quando aquele pão meio mofado, né, e é isso que vai te manter vivo, porque feito é melhor do que perfeito, e a Bíblia nos diz que constância e disciplina mandam na vida cristã, e são muito melhores do que intensidade, porque quando você coloca, né, quando você coloca a sua vida cristã na intensidade, tem dia que você vai estar morrendo de amores por Jesus, e vai ter dia que você vai acordar pensando que você não é crente, e está tudo bem, a vida é assim mesmo. O que você não pode é deixar que esses dias definam a sua comunhão com Deus. Feito é melhor do que perfeito. O que vai lhe manter vivo ao longo do ano não são os banquetes especiais, mas as refeições singelas e monótonas do dia a dia. Isso é espiritualidade, meus irmãos. Dr. Augusto Nicodemos fala muito sobre isso. Entendeu? Vida cristã, meus irmãos, é quando você ora para Deus e você não está sentindo nada. Isso é vida cristã. Isso é fé. Isso é verdadeira espiritualidade. É quando você está falando com Deus e você está duvidando que tem alguém lhe ouvindo do outro lado. Isso é fé verdadeira. Porque nem todo dia você vai estar morrendo de amores por Jesus. Deveria, mas nem sempre é assim. Mas a graça de Jesus é que todo dia, mesmo que você não sinta, mesmo que você não tenha aquele arrepio, né? Aleluia, né? Que esses crentes espiritualoides, que muitas vezes estão cheios de pecado, tem muito desse conheço. Eu conheço. Mas, meus irmãos, às vezes você não está sentindo nada. Mas mesmo que você não esteja sentindo, Deus está lá. Deus está lhe ouvindo. Deus está com você. O Espírito Santo está lá. E Ele vai estar com você. Mesmo que você não sinta. Porque as promessas de Deus não dependem de você. Já pensou se as promessas de Deus dependessem de você, como você estava lascado? Porque uma hora você está crente e outra hora você está desviado, né? Mas Deus é fiel. 2 Timóteo capítulo 3, salvo engano, diz: quando somos infiéis, Deus permanece fiel, porque de maneira nenhuma Ele pode negar a sua própria natureza. Amém, meus irmãos? Então, baseado nisso, você pode ter uma nova mente, e baseado nisso, você pode ser mais que vencedor, por meio daquele que te amou e que nos amou.